Está começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E o bate-papo de hoje é com o professor Edgar Zanotto, que vai nos contar muito sobre o trabalho dele na engenharia de materiais. Professor, sempre quis ser professor? Eu sempre quis ser um inventor. Quando eu era criança, tinha um laboratório no fundo do quintal de casa e eu queria ser inventor. Essa era a palavra que me vinha à cabeça na época. Eu queria inventar coisas. Mas sim, eu sempre tive uma tendência para a área de ciências exatas e tecnologia, sempre gostei de física, de matemática, de química, muito mais do que das ciências humanas ou sociais. Eu sempre focalizei meus trabalhos nessa área. Eu nasci em Botucatu, estado de São Paulo, e estudei em escolas públicas. Isso é interessante porque, naquela época, há 50 anos atrás, as escolas públicas, ou pelo menos algumas delas, eram de alto nível, de alto padrão, tanto que vários dos professores que ministraram aulas para mim numa escola pública em Botucatu, ou mais que uma escola pública que eu cursei, acabaram virando professores de cursinho, né, mais tarde, tão bons de datas e tanto conhecimento que eles tinham. Eu acabei no Anglo-Latino mais tarde, quando fui fazer o Anglo, uns 2 ou 3 professores, ex-professores meus, viraram professores do Anglo. Enfim, eu estudei em escolas públicas, aí eu cursei o Anglo-Latino durante meio ano e prestei vestibular para engenharias. Eu não sabia exatamente que tipo de engenharia ainda eu queria, mas acabei aqui ingressando na Federal de São Carlos, na 3ª turma do curso de Engenharia de Materiais, que, por sinal, foi o primeiro curso da América do Sul em Engenharia de Materiais. Hoje há mais de 30 aqui no Brasil. E, aliás, esse curso ele foi criado pelo professor Sérgio Mascarenhas, no Instituto de Física da USP aqui de São Carlos, e outras pessoas iluminadas que, na época, tiveram essa ideia. Enfim, então eu cursei aqui a Engenharia de Materiais, e no 5º ano, somente no 5º ano, consegui uma bolsa de iniciação científica, porque também naquela época, eu estou dizendo entre 1972 e 1976, quando eu cursei engenharia, esses trabalhos de iniciação científica não eram tão comuns, eram pouco conhecidos, pouquíssimos professores e alunos tinham tais bolsas. Eu consegui uma no 5º ano, porque havia aqui um professor visitante da Universidade de Washington, dos Estados Unidos. Ele havia se aposentado lá e foi convidado para passar um ano aqui, ministrando disciplinas aqui, e eu acabei trabalhando com ele num projeto na área de vidros, que é o que eu trabalho até hoje. Mais tarde nós vamos falar sobre as pesquisas em vidros. E foi assim que tudo começou, na iniciação científica, porque esse professor chamado O.J. Whitmore, ele tinha um projeto financiado pelo governo americano para a imobilização de resíduos radioativos em vidros. E então eu fiquei um ano trabalhando com ele e me interessei por esse assunto. Terminada a minha graduação, eu, por incrível que pareça, fui contratado aqui como professor auxiliar de ensino, mesmo antes de ter o mestrado, porque na época não havia engenheiros de materiais, não havia professores de engenharia de materiais, e eles abriram uma vaga para a área de materiais cerâmicos. Como eu havia trabalhado com vidros e cursado as disciplinas de materiais cerâmicos, enfim, eu acabei sendo contratado como professor auxiliar de ensino. Bem, como professor auxiliar de ensino, eu tinha uma missão, tinha que fazer o mestrado e o doutorado o mais rápido possível. O mestrado eu realizei aqui na USP, aqui no Instituto de Física aqui da USP de São Carlos, sob a orientação do professor Aldo Kraevich, porque o professor Aldo Kraevich dominava uma técnica experimental que ele domina até hoje,
chamada Espalhamento de Raio-X em Baixos Ângulos, com a qual ele estudava materiais vítreos. E eu queria fazer a minha tese em materiais vítreos, devido a esse início que tive trabalhando com o professor Whitmore. Então, eu realizei minha tese em física, durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu trabalhei, estudando materiais vítreos, usando essa técnica com o professor Aldo. Concluída a tese de mestrado, eu consegui uma bolsa para estudar na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, que, na época, isso em 1979, então, quando eu concluí a tese. Aliás, eu concluí a tese em 78, mas eu fui para a Inglaterra em 79 para realizar o doutorado na área de ciência e tecnologia de vidros. A Universidade de Sheffield tinha o maior departamento, e mais antigo e mais famoso departamento, dedicado ao estudo de vidros. Por coincidência, este ano, há um mês atrás, eu voltei a Sheffield para a celebração do centenário desse departamento. Foi o primeiro departamento do planeta a ser formado e dedicado exclusivamente ao estudo de vidros. E, inclusive, tive a honra de dar a aula magna, como ex-aluno e como tenho bastante experiência na área, a aula magna do centenário da Universidade de Sheffield. Não da Universidade, do Departamento de Tecnologia de Vidros. Aliás, eu só agora fui saber que a Universidade de Sheffield ela está, em todos esses rankings universitários que tem por aí, sempre entre as 100 melhores do mundo, sempre, em todos os rankings, e ela tem 5 prêmios Nobel dentre seus alunos ou professores. Então, é uma universidade bastante importante em nível mundial. Enfim, voltando, eu, então, permaneci durante 3 anos na Universidade de Sheffield e realizei meu doutorado nessa área de materiais vítreos. Voltei ao Brasil em 1982, em abril ou maio de 1982, para então realmente dar uma continuidade aos estudos e montar o laboratório de materiais vítreos que vocês estão aqui hoje visitando e poderão fazer umas imagens, talvez aqui no final da entrevista, né? Este é um dos melhores laboratórios que temos na América do Sul. Ele compete internacionalmente em termos de pessoal e de infraestrutura com muitos laboratórios do mundo, né? Nós temos hoje um dos maiores grupos acadêmicos do planeta em pesquisa de vidros, aqui em São Carlos, porque somos 6 professores da UFSCar, 7 professores da USP, aqui de São Carlos, e um professor da Unesp em Araraquara. Então, esse grupo de 14 professores forma o nosso CERTEV, que é o nosso Centro de Pesquisa, Ensino e Tecnologia de Vidros, cuja sede é aqui, neste laboratório. São 14 professores dedicados ao estudo de materiais vítreos, CERTEV, né? As pessoas interessadas podem entrar no site, que é www.certev.ufscar.br para os detalhes. Em relação à iniciação científica, o senhor comentou que realmente, se não tivesse sido o seu professor que indicou, que encaminhou, que te puxou para a iniciação científica, não teria descoberto essa parte de vítreos. Quando a gente fala em vítreos, materiais, o que significa? Porque a pessoa fala, mas é vidro, é cerâmica, mas o que se estuda? Porque nós que somos leigos, a gente não tem esse pensamento, essa noção da qual a importância do seu estudo, do seu centro, da sua equipe para a nossa vida no dia a dia. A gente quer saber se o material está lá, se tem como comprar, se tem como evoluir, mas não tem essa dimensão da importância do estudo. Bem, os vidros, eles são extremamente importantes no nosso cotidiano. Por exemplo, imagine, então, nossa vida sem as janelas de vidro, né? Sem as lâmpadas, sem as lentes dos óculos, sem as lentes dos microscópios, sem as fibras ópticas que hoje transmitem
os dados com uma velocidade incrível, né? Uma quantidade de informações, a internet toda foi viabilizada devido às fibras ópticas. As telas dos computadores, dos laptops, dos telefones celulares, né? Então, o vidro é um material extremamente importante no cotidiano, os copos, as garrafas, né? Os objetos artísticos. Então, é uma classe de materiais. Nós temos materiais metálicos, materiais poliméricos, plásticos, borrachas, cimento, concreto, madeira e vidros. Então, eles não são nem mais e nem menos importantes que os outros materiais, mas é uma classe absolutamente necessária ao cotidiano. E aqui no curso de Engenharia de Materiais da UFSCar, nós temos um bom grupo de pesquisas, né, do qual eu sou o coordenador nessa área, assim como temos para os outros materiais também. Aliás, eu queria fazer um comentário aqui que o curso de Engenharia de Materiais, nosso curso aqui, foi criado em 1970, eu entrei em 72, então eu sou da terceira turma, nós formamos já milhares de engenheiros, né? Inclusive alguns que são professores na física da USP, como o professor Banhato, por exemplo. O professor Vanderlei Banhato é engenheiro de materiais, né? E nós temos o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, professor Padilha, é engenheiro de materiais. Nós temos inúmeros presidentes de empresas, né? Pessoas de alto gabarito no governo, em universidades e empresas que foram formadas aqui. E nós tivemos a satisfação agora de obter as 5 estrelas no Guia do Estudante para o curso de graduação e nota 7 no curso de pós-graduação, que a CAPES avalia todos os cursos de pós-graduação, né, de 0 a 7. Nós somos nota 7 na pós-graduação, que é considerado nível internacional, e 5 estrelas no curso de graduação. Portanto, aos meninos e meninas, aos jovens que estão nos ouvindo, se quiserem vir aqui visitar e conversar mais sobre o que é engenharia de materiais, é uma carreira muito interessante, porque ela abre possibilidade de trabalhar em todos esses tipos de materiais que eu disse: cimento, madeira, borrachas, plásticos, materiais cerâmicos, materiais metálicos, ligas especiais e vidros, né? É uma carreira que dá uma amplitude enorme, uma gama enorme de possibilidades de trabalho, né? É diferente de algumas profissões, por exemplo, que são extremamente específicas, né? E o Brasil, por sorte, tem inúmeras empresas em todas essas áreas de materiais que eu mencionei, incluindo o fato da maioria delas estar aqui no estado de São Paulo, né? Às vezes as pessoas não sabem que aqui em Santa Gertrudes, aqui pertinho de Rio Claro, a 60 quilômetros, tem o maior polo de indústrias cerâmicas do mundo, né? Fazendo cerâmicas para revestimentos, pisos e azulejos, né? O maior polo do planeta fica aqui pertinho. Aliás, eu devo corrigir um pouquinho. Parece que a China agora nos suplantou. Então, nós somos o segundo maior do planeta, né? Há alguns polos muito grandes na China, mas até pouco tempo nós éramos os maiores, o que não deixa de ser um fato interessante, e especialmente para quem estuda aqui em São Carlos, né? É muito fácil conseguir empregos ou estágios aqui pertinho, né? Além disso, nós temos empresas metalúrgicas, aqui nós temos empresas de plásticos, né? Muitas empresas fabricantes de concreto, né? Então, só avisando, porque eu sei que os jovens assistem esse programa, é um curso que vale a pena eles pensarem. Esse curso de Engenharia de Materiais, por ser mais novo que os cursos, por exemplo, de Engenharia Civil, ou de Engenharia Mecânica, ou Engenharia Elétrica, ele não é tão conhecido dos pais, das crianças ou da mídia, né? Então, eu estou aproveitando essa oportunidade apenas para alertar
esses meninos que estão na época aí no seu um pouco pré-vestibular ou já estudando nos cursinhos para virem nos visitar e conversar ou entrarem nos websites aí para se informarem sobre engenharia de materiais. Bom, iremos para um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos com nossos pesquisadores. Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e o professor Edgar vai nos mostrar um pouco do que é desenvolvido aqui no laboratório, de algumas ideias, de alguns materiais. Professor, como que surge a ideia do próprio material? É por demanda? É alguém que pede, que pensa, que imagina? Ou é o material, vocês se unem a outros laboratórios? Como que começa essa questão do desenvolvimento de um material, no caso vidro? Boa pergunta, Ana. Vários caminhos. Um caminho é um pesquisador experiente ou não ter um insight, ter uma ideia, né? Acho que posso desenvolver isso ou aquilo e trabalha até desenvolver, né? Outro é via demanda mesmo, é alguma empresa que nos procura dizendo, olha, eu preciso de uma cafeteira que não quebre por choque térmico, não quebre durante a passagem do fogão até um mármore frio, por exemplo, né? Ou eu preciso de um material que absorva o calor e deixe passar a luz. Então, os dois caminhos são viáveis. É um insight de um inventor ou uma demanda da sociedade para um produto novo ou para a melhoria de um produto existente, né? Então, um caso clássico, eu vou mostrar aqui essas panelas aqui, chamadas Vision, que elas são transparentes e permitem com que a pessoa cozinhe os alimentos observando o nível de água e, uma vez terminado o processo, elas podem ser transferidas diretamente a uma mesa fria, porque elas não se rompem, ou até a geladeira, né? Então, são materiais ultra especiais, chamados vitrocerâmicos. Não são vidros e nem cerâmicas. São vidros que foram cristalizados controladamente, a sua estrutura foi modificada através de um tratamento térmico, os seus átomos se rearranjaram e eles continuaram transparentes, mas com uma estrutura muito mais forte, resistente a choques térmicos e a tensões mecânicas do que os vidros originais. Então, eles são chamados vitrocerâmicos. Este aqui é um exemplo, mas há vários outros que eu vou mostrar em seguida, né? Professor, questão voltando ao insight do desenvolvimento. Às vezes, voltando àquela questão, nós somos leigos, a gente não entende muito, mas a gente quer ter em casa uma panela que seja resistente, ou um vidro que não estoura, ou algum outro material que a gente nem saiba que existe. Então, eu estou vendo que o senhor colocou ali algo relacionado a dente, algo relacionado à cerâmica. Mostra para a gente um pouco, porque às vezes a gente pega e fala, nossa, foi achado na natureza, mas não, foi desenvolvido em um laboratório, por ser tão parecido com mármore ou com granito, alguma coisa assim. Certo, certo. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Tem muito mais do que isso. Nós estamos trabalhando aqui há 40 anos. Aliás, eu já convido vocês para o dia 16 de dezembro deste ano, nós faremos 40 anos de pesquisa, exatamente no dia 16, porque eu fui contratado no dia 16 de dezembro de 1976. Aqui no anfiteatro da Petrobras, das 8h30 ao meio-dia, nós faremos um evento para celebrar, onde nós iremos revisar todos os grandes inventos e descobertas científicas que fizemos ao longo de 40 anos. Já estão convidados, sério, para esse dia. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho sobre algumas das descobertas ou desenvolvimentos que foram realizadas aqui nesse laboratório. Uma que eu gosto muito é esse tipo de material aqui. Isso aqui é um granito artificial,
Esse é um material feito por nós. E se vocês forem, por exemplo, no novo shopping Iguatemi JK, lá em São Paulo, toda a fachada do shopping, que é linda, maravilhosa, linda, é feita com esse material aqui. Qual é a diferença em relação a mármores ou granitos naturais? Pode fazer a cor que quiser. Então, um arquiteto faz o design dele de um edifício, de uma residência, e quer o material branco. Não existe nenhum granito ou mármore inteiramente branco. Eles são manchados e tal. Então, tem um branco, ou marrom, ou verde, ou azul, da forma que quiser, né? Mais interessante que isso ainda, dá para usar materiais reciclados para fazer. E agora eu vou dar um exemplo de um que fizemos. E eu gosto muito da cor, que é um marrom, né? Esse aqui é um material que fizemos usando escórias de fabricação de aços. Foi feito totalmente com escórias de fabricação de aço e algumas pequenas adições, né? Então, esse é um material extremamente resistente à abrasão que serve para pisos ou para revestimento de paredes, né? Isso foi desenvolvido aqui no laboratório. Outro material interessante que ainda está em desenvolvimento é este. Este material ele é utilizado porque ele é transparente e resiste a impactos balísticos. Então, é para blindagem de automóveis ou de capacetes de policiais ou coisas assim. Então, o material visando substituir aqueles enormes vidros que eu posso mostrar daqui a pouco, são vidros blindados, que são vidros com 6, 7, 8 centímetros de espessura. Então, a ideia é substituir por um material desse que tem apenas 1 centímetro de espessura, né? Fazendo com que o peso do veículo ou o peso do capacete diminua muito. Então, materiais para resistência balística. São dessa classe também de vitrocerâmicos. São vidros especiais que são cristalizados controladamente para aumentar a dureza, que o material tem que ser duro para quebrar os projéteis, né? Este osso aqui não foi desenvolvido por nós, mas ele é tão bonito que eu vou mostrar. É um osso artificial, ilíaco, que é um osso aqui numa parte superior, aqui na bacia, que é artificial. Então, são os biomateriais. São materiais vítreos ou vitrocerâmicos que se unem automaticamente quando implantados no corpo humano. Eles reagem com o plasma sanguíneo, por exemplo, e se colam aos ossos, né? Então, para implantes. Dentro dessa classe, nós temos um que foi desenvolvido por nós. Nós temos vários, mas tem um que eu vou mostrar aqui. São pequenininhos. São os ossículos do ouvido médio, estribo, martelo e bigorna. Então, muitas pessoas têm doenças, infecções, que fazem com que esses ossos apodreçam e eles ficam surdos. Pois nós desenvolvemos esse material, eles passaram por vários tipos de ensaios in vitro, que são ensaios em laboratórios, in vivo, que são em animais, e depois em humanos, chamados testes clínicos, foram realizados na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, pelo Dr. Oscar Matsuda, e o Dr. Oscar implantou isso aqui em 30 pacientes surdos. O resultado foi fantástico. 24 recuperaram a audição, né, com esses materiais. Então, ainda continuamos testando, mais ensaios clínicos serão necessários antes deles entrarem no mercado, porque essa é uma área muito séria. Toda essa área de biomateriais demanda ensaios clínicos, testes em humanos antes do produto entrar no mercado. E nós temos vários outros desses produtos. Nós temos um para a sensibilidade dentinária, para tratar da sensibilidade dentinária. Outros que são para implantes
em pequenos ossículos, por exemplo, na face, ou pequenos ossículos da mão, né? E um interessante é esse aqui. São as próteses dentárias. Esses são os materiais vitrocerâmicos mais parecidos que existem com os dentes naturais. Eles têm uma durabilidade química fantástica no ambiente bucal, eles são translúcidos como os dentes naturais, eles têm uma dureza parecida à dureza dos dentes naturais, o que é muito bom porque não desgastam os dentes opostos, né? Alguns materiais cerâmicos são muito duros e desgastam os opostos. Esses vitrocerâmicos são os melhores, mais sofisticados próteses, ou dentes artificiais, ou próteses que existem até hoje. Nós trabalhamos muito com esse tipo de material, né? Enfim, tem uma classe enorme de desenvolvimentos desse tipo, e as pessoas interessadas podem, então, entrar aqui no site do Certev, tem aqui o website, e verificar os demais detalhes. Tem muitas pesquisas também, desculpe, de cunho científico. Eu estou mostrando pesquisas de cunho tecnológico que resultam no desenvolvimento de um produto ou de um processo. Mas nós fazemos muita coisa de cunho estritamente científico, que é o quê? Desvendar as leis da natureza, desvendar, digamos, os mecanismos que levam a essa transformação estrutural que vai de um vidro ao vitrocerâmico, um mecanismo de cristalização de um vidro ao vitrocerâmico, ou a cinética, a velocidade, a termodinâmica e os mecanismos que levam os átomos caminharem dentro de um vidro, relativos ao desenvolvimento, por exemplo, de baterias do estado sólido, né? Materiais condutores iônicos. Então, esses mecanismos que levam à fratura dos vidros, tem muitos estudos, então, extremamente básicos, entendendo a durabilidade química, a difusão, a cristalização, a resistência mecânica, a bioatividade e várias outras propriedades ou características importantes, que é um pouco difícil de explicar assim, sem ter uma lousa e sem ter material didático, né? Então, eu estou aqui hoje enfatizando as aplicações, os produtos tipo engenharia, mas eu tenho formação em física também, e eu gosto muito, particularmente, de realizar estudos de cunho científico, que numa outra oportunidade a gente pode focalizar nisso, mas com o auxílio de uma lousa e alguns slides tipo PowerPoint, né? Professor, e depois de 40 anos no seu laboratório, conseguiu realizar o desejo de ser inventor? Olha, por incrível que pareça, sim, né? Esses produtos que eu estou mostrando aqui para vocês são inventos, né? Vários desses são nossos, que resultaram em patentes, né? Como você registra um invento? Depositando uma patente aqui no Brasil ou no exterior. Nós temos aproximadamente 20 patentes depositadas, né? Que são inventos mais importantes, mas eu diria que tem mais uns outros 15 ou 20 que acabaram não sendo depositados, principalmente os mais antigos, porque não havia uma estrutura, a universidade não fornecia uma estrutura que permitisse o patenteamento. Tem custos envolvidos, tem formulários complexos a serem preenchidos, até por advogados especializados. Há 10, 15 anos atrás, essa infraestrutura não era disponível. Então, muitos dos inventos acabaram não sendo patenteados. Mas nós temos pelo menos 20 patenteados e mais, sei lá, uns 15 ou 20 não patenteados. Então, se 40 produtos são suficientes para caracterizar um inventor, eu posso me considerar um inventor. Bom, iremos então para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos com nossos pesquisadores.
Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e o professor Edgar vai nos mostrar um pouco do cotidiano, da vida de um laboratório de engenharia. Mostra um pouquinho para a gente, então, como é o trabalho, como que desenvolve os trabalhos aqui, inclusive os alunos, né? Claro. Então, você falou uma coisa importante, Ana. Os alunos são importantíssimos. Nós temos aqui alunos de iniciação científica. Eles ficam 12 horas por semana aqui no laboratório, cada um tem um projeto, tem um orientador formal, que é um dos professores, e um co-orientador, que geralmente é um aluno de doutorado ou um de pós-doutorado. Então há alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? E eles é que tocam, na realidade, as pesquisas. Os professores orientam, eles têm ideias, discutem resultados, propõem projetos, analisam, mas quem realiza o trabalho do dia a dia, o trabalho experimental pelo menos, são esses alunos. E nós temos aqui por volta de 30 alunos, incluindo uns 6 ou 7 estrangeiros. Nós temos aqui alunos da Colômbia, vários. Não, só da Colômbia tem 5. Aí nós temos um do Irã, 2 do Irã, um da Índia, um da França. Então, esse laboratório ele tem um cunho bastante internacional. Nós atraímos alunos estrangeiros de vários graus, né? Às vezes é por curtos períodos de tempo, às vezes é por longos períodos, até fazer um doutorado ou até um pós-doutorado. Enfim, aqui no laboratório, nós fazemos a fusão dos vidros e depois vocês fazem imagens, nós fundimos, depois nós preparamos amostras, e aí caracterizamos as amostras. Nós medimos propriedades elétricas e daqui a um minuto eu vou apresentar a professora Ana Cândida Rodrigues, que é uma colega minha que também trabalha aqui. Nós medimos propriedades mecânicas, propriedades ópticas, efetuamos os tratamentos para cristalização dos vidros e aí caracterizamos os cristais através de microscopia, de difração de raio-x. Então, estejam à vontade aqui para fazer imagens dos laboratórios, conversar um pouquinho com a professora Ana e com os alunos, se quiserem. Nós temos alguns que estão trabalhando aqui, nesse momento. Estejam aí à vontade. Muito obrigado. Eu vou conversar agora com a professora Ana Cândida, que é uma professora doutora na área de engenharia de materiais, e ela vai nos mostrar um pouco sobre o seu trabalho aqui no laboratório de engenharia. Professora, como é trabalhar no espaço que normalmente são espaço dedicado mais a homem, quando fala de engenharia, quando fala de materiais? Qual que é o seu trabalho aqui? Meu trabalho aqui, eu faço pesquisa, eu ensino, oriento alunos e a gente trabalha aqui com vidros. Então, o trabalho é basicamente, na realidade, a gente sintetiza os materiais que nós vamos caracterizar. A minha especialidade em especial é cristalização dos vidros e propriedades elétricas. Então, eu cristalizo o vidro, então a partir disso eu vou fazer uma vitrocerâmica e dessa vitrocerâmica eu vou analisar as suas propriedades elétricas para uma possível aplicação, por exemplo, em baterias de estado sólido. Então, o que eu queria hoje, principalmente, é apresentar o laboratório aqui nosso, de todos, mas não apenas a minha parte. Então, eu vou apresentar como é que a gente faz os nossos vidros e vitrocerâmicas. Então, por exemplo, esse espaço aqui, nós temos os fornos de fusão. Porque o que é um vidro? Para você obter um vidro da maneira clássica, você tem que fundir as matérias-primas, e essas matérias-primas se transformarão num líquido, e esse líquido a gente verte. A gente tira o líquido vertido aqui com uma pinça, ele está vermelho, ele está quente, ele é um líquido, e a gente verte num molde. E a velocidade de resfriamento rápida faz com que esse líquido se transforme num vidro. Se não tivesse uma velocidade de resfriamento rápida, o produto não seria um vidro, seria provavelmente um cristal, que é o produto mais estável do ponto de vista termodinâmico.
Então, professora, esses materiais, vocês se organizam primeiro para saber o ponto de fusão, e é de acordo com o ponto de fusão que vai dar o formato, através do molde? Isso, na realidade, é o ponto de fusão das matérias-primas. Então, a gente primeiro tem uma ideia prévia até qual temperatura esse forno vai atingir, para obter o líquido, depende da composição. Por exemplo, os vidros de janela, esse ponto de fusão das matérias-primas é 1400, 1450 graus. Aqui no laboratório varia muito com a composição. Dependendo da composição, pode ser bem mais baixo ou até mais elevado. Então, esses aqui são os nossos fornos e os nossos moldes. Eu queria agora mostrar para vocês uma outra etapa. Bem, então lá na parte dos fornos, nós obtivemos o vidro, nós colocamos num molde, ou num molde determinado, ou nós obtivemos o que se chama splat cooling, a gente obteve uma placa fina do vidro, cortamos e aqui nós vamos polir. Então, a gente tem várias politrizes que a gente vai polir o vidro para fazer vários tratamentos térmicos, ou às vezes a gente faz o tratamento térmico antes dessa etapa de polimento. Por quê? A gente, depois de obtido o vidro, nós vamos aquecer o vidro para que ele cristalize em várias etapas. Então, eu posso aquecer por vários tempos. E eu posso, aquecendo por vários tempos, eu vou medir o tamanho dos cristais que vai aparecendo nos vidros. A partir daí, eu posso, por exemplo, calcular uma taxa de nucleação. Então, aqui nós temos equipamentos para corte, serras diamantadas e polimento. Tem umas politrizes com um líquido especial que dá um acabamento nas amostras, com óxido de cério. Então, aqui é corte e polimento. Eu queria mostrar para vocês agora os fornos de tratamento térmico. Esses, então, são os nossos fornos de tratamento térmicos. Então, a gente fundiu o vidro, nós cortamos o vidro e aqui a gente vai colocar pequenas amostras de vidros em fornos de tratamento térmico para provocar a cristalização do vidro. Provocando a cristalização do vidro, ele vai se transformar numa vitrocerâmica. Tá? Então, tem vários estágios de cristalização, desde o inicial até o final, onde ele é quase que uma cerâmica 100% cristalina, sempre com uma fase vítrea residual. E a gente faz um tratamento térmico que a gente chama de controlado. Controlado quer dizer o seguinte, numa temperatura extremamente definida. Então, todos os nossos fornos são feitos em casa, a gente não compra fora, porque fazendo em casa a gente tem um controle de temperatura muito mais rigoroso. Então, o nosso controle de temperatura é mais ou menos 1 grau, que é muito importante para controlar o que a gente chama taxa de nucleação e taxa de crescimento. Então, 1 grau de diferença eu posso ter, faz um efeito importante no nosso vidro. Então, a gente faz esses tratamentos, vejam, ó, estão todas as luzinhas acesas, ou seja, eles estão em uso. Posso mostrar aqui? Por exemplo, a gente coloca um pedaço de vidro nessas barquetes, abre o forno e insere a barquete lá dentro. E a gente tem esse forno extremamente controlado. A gente sabe que nessa região do forno a temperatura é tal. Em outra região do forno a gente sabe que essa temperatura não é assim tão constante. Então a gente coloca a nossa amostra na temperatura do forno que a gente conhece e que está controlado. Bom, aqui então a gente cristaliza os vidros. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, outros equipamentos para fazer outra caracterização das vitrocerâmicas. Bem, então esta é a sala dos microscópios. Então, repetindo, tá? Nós fundimos o vidro, cortamos, polimos, fizemos o tratamento térmico na sala dos fornos de tratamento térmico e essa é a sala dos microscópicos. Então, dos microscópios. Então, a gente vai inserir a amostra de vidro, que é pequena, liga-se o microscópio, elas têm câmera, tem todas uma câmera acoplada para tirar fotografia. Então, aqui a gente vai tirar a fotografia, as imagens do cristal que está aparecendo no vidro. Tá? Então, o cristal, eu repito, é uma fase que a gente chama termodinamicamente estável. E se a gente der uma temperatura para essa fase, que é o que a gente faz lá nos fornos de tratamento térmico, o vidro vai cristalizar. E a gente vai ver as imagens. Eu posso mostrar algumas imagens de cristais para vocês no nosso painel.
Pronto, então esse é o nosso painel que mostra alguns exemplos de algumas imagens que a gente obtém no microscópio depois do vidro cristalizado. Então vocês podem ver que tem cristais de todas as formas, algumas muito bonitas, tá? Por exemplo, tem cristais que têm esse hábito quadrado, isso aqui é uma ponta. Eu tenho disilicato de lítio, que eles são elipsoidais. Eu tenho cristais, isso aqui é uma nucleação homogênea, eu tenho cristais em formas de estrelas, tá? Eu tenho aqui cristalização na superfície de uma partícula. Eu tenho aqui, essa imagem também é muito bonita, eu mostro que onde teve essa cristalização, depois eu fiz um segundo tratamento térmico, não houve nucleação do lado desse primeiro cristal. Ou seja, a matriz vítrea do lado desse primeiro cristal já está um pouco diferente da matriz vítrea original e, por isso, não crescem cristais perto desse primeiro cristal. Tem fotos, as fotos falam por si só. Por exemplo, a gente tem cristais orientados, esse aqui foi orientado depois de um fluxo, é uma fibra que foi puxada, então eu consegui orientar esses cristais. Aquele lá em cima, não sei se você consegue focar, a gente chama cristal tipo fruta do conde, tem um formato todo especial, e assim vai. Tá? Então, ou depois de obtido esses cristais, a gente pode fazer outras caracterizações ainda. A gente pode, por exemplo, medir ou propriedade mecânica, ou propriedade elétrica, ou propriedade óptica. Para todas essas caracterizações serão, a gente faz segundo a aplicação que se deseja dar à vitrocerâmica. Então, eu queria mostrar agora para vocês como se faz a caracterização elétrica. Então, aqui, depois de obtida a vitrocerâmica, através da fusão do vidro, cristalização, polimento, etc., mas eu obtive a vitrocerâmica. Agora, aqui eu vou medir uma propriedade bem específica, que é a condutividade elétrica ou condução iônica. Então, as vitrocerâmicas que são caracterizadas aqui, elas serviriam, por exemplo, para baterias de íon sódio ou lítio. Todas essas baterias que a gente usa em relógio, elas são baterias, ou em celular, são baterias de lítio por enquanto. Então, uma possível aplicação para essas vitrocerâmicas seria como o que a gente chama eletrólito sólido nessas baterias. Então, nesse equipamento eu consigo medir a condutividade elétrica abaixo da ambiente, é um criostato, e nesses outros equipamentos eu meço a condutividade através de uma técnica que chama espectroscopia de impedância complexa. Bem, aí tem uma série de detalhamentos que eu não vou entrar. Eu não vou entrar no detalhe agora, mas enfim, aqui é uma caracterização final. Poderia ser essa condutividade elétrica, e já que estamos nessa sala, eu quero mostrar também o equipamento que está aqui no canto. A viscosidade em vidros é uma propriedade extremamente importante, principalmente para a indústria vidreira. Então, essa história, quando eu falei para vocês que a gente funde a matéria-prima e resfria, é um líquido. Então, esse líquido tem que estar numa viscosidade ideal para obter o vidro, por exemplo, sobretudo se ele for moldado. Então, a viscosidade do vidro também é uma propriedade extremamente importante no vidro, crucial até, e a gente tem dois equipamentos que medem viscosidade, ou medir a viscosidade em alta temperatura, que equivale a uma baixa viscosidade, ou medida de viscosidade em baixa temperatura, que equivale a uma elevada viscosidade. Por exemplo, a água tem uma viscosidade muito baixa, óleo já tem uma viscosidade um pouco mais elevada. O piche, no verão de uma rua ruim, tem uma viscosidade bastante elevada. Isso é viscosidade. Professora, em relação à iniciação científica, em relação aos estudantes que tenham interesse, que queiram conhecer a parte de engenharia de materiais, como que fica esse convite ao conhecimento ou ao futuro vestibular? Chama esse pessoal para vir estudar. Sem dúvida, será um prazer. Nós somos aqui, nesse laboratório de materiais vítreos, nós somos 3 professores e nós costumamos receber alunos de iniciação científica, estamos abertos, nós temos muitos alunos de iniciação científica, eles podem começar a participar de projetos aqui conosco desde o primeiro ano de graduação, é um pouco mais raro, o ideal seria a partir do 2º ano, mas nós tivemos alunos que iniciaram desde o
primeiro ou segundo semestre da graduação. Eles fazem um projeto de iniciação científica, eles serão acompanhados provavelmente por um aluno de mestrado ou doutorado e por um dos professores também. E isso é muito bacana porque para o aluno que quer fazer um projeto a mais além da graduação, ele já vai conhecendo todos os mecanismos do laboratório, todos os mecanismos do departamento, ele já vai conhecendo as possibilidades que o nosso laboratório tem, as técnicas de caracterização, e ao mesmo tempo ele se insere de uma maneira diferente, tanto no nosso grupo quanto no departamento todo. Então, por exemplo, quando ele acabar a sua graduação em Engenharia de Materiais, ele vai ter uma visão um pouco mais ampla do que é fazer ciência, do que um aluno que não fez iniciação científica. Mas existem muitas outras atividades para o aluno de graduação. Mas esse programa Iniciação Científica, de fato, é muito bom e, de fato, nós temos muitos alunos que nos procuram para fazer iniciação científica e estamos sempre abertos, porque o aluno que faz iniciação científica fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende. Alguns continuam com mestrado, doutorado, alguns vão para a indústria depois da sua iniciação científica, depois da sua formação, e sempre entram novos que têm interesse aqui em conhecer um pouco mais sobre o vidro, que é um material extremamente interessante. Bom, o programa de hoje então fica por aqui. Até mais, sou Gabriela Laio.